Pessoal, chegamos no módulo aqui de recrutamento e seleção. A gente quis entrar um pouco mais a fundo, introduzir esse módulo, justamente porque quando a gente fala de recrutamento e seleção no Brasil, como eu citei anteriormente, é um negócio muito amador. Geralmente, o maior problema das empresas, claro, são a produtividade das pessoas, o engajamento delas e tudo mais, mas se deve muito mais ao recrutamento que não foi feito de uma maneira eficiente. Quando a gente fala de recrutamento e seleção, a gente puxa uma pontinha da integração. Então, por quê? E puxa uma pontinha como que eu posso dizer, mas do match que ele tem com a cultura da empresa. Então, claro, eu recrutei, mas se o pós não for muito bem feito, o recrutamento então não deu resultado. No fim, você vai ter que recrutar de novo, vai ficar nesse ciclo vicioso aí. Então, o recrutamento e seleção ele tem que ser muito alinhado com o pós. Você tem que estar muito alinhado com a integração para entender se a pessoa que você trouxe ou o tipo de entrevista que você está fazendo, o tipo de pessoa que você está trazendo para dentro, se realmente está correto. Ou às vezes você vai ter que mudar a abordagem, você vai ter que mudar a forma de divulgar para ter currículos diferentes, ter que mudar a forma de fazer perguntas na entrevista, você vai ter que mudar a forma de buscar referência. Então é isso que a gente queria introduzir um pouquinho, porque o recrutamento ele nada mais é do que necessidade de vaga, descritivo, esse é o pré. Né? Então eu preciso, o que eu preciso, e aí necessidade descritivo, você vai para o mercado, que aí você entra na segunda etapa, que é a seleção. Aí eu divulgo a vaga em diferentes canais, né? E aí a gente vai citar um pouco mais disso também, né? Como escolher o canal certo para divulgar a vaga, dependendo do perfil da pessoa que eu preciso, do colaborador que eu preciso. A gente vai chegar lá ainda também, mas beleza, você vai divulgar a vaga, você vai filtrar isso aí muito bem, para não perder muito tempo, né? E hoje a gente sabe que o comprometimento dos colaboradores, dos profissionais, está menor porque a gente tem muita oferta de emprego. Então, por ter muita oferta de emprego, a gente precisa ser mais eficiente na abordagem via ligação, via WhatsApp, para filtrar melhor quem realmente quer fazer entrevista, quer estar na sua empresa, né? Que a gente sabe que também não é fácil, que a gente tem que trazer, como tem muita oferta, as pessoas estão um pouco descompromissadas, faltando entrevista, não respondendo, mas a gente vai chegar lá, a gente vai aprender como resolver isso aí. Beleza, na parte de seleção, depois do filtro, depois de feito de uma maneira eficiente, você entra no processo seletivo mesmo. Então, quais são os candidatos que você vai colocar para dentro daquele processo. E aí é legal até você mapear o tempo que você tem de entrevista, para ser bem eficiente, bem direto e não perder tempo. Tem que ser algo muito dinâmico. Só que você tem que estar preparado. E aí que entra esse pré. Por isso que eu falei que se você não tiver um match junto com o seu departamento de integração, a pessoa que faz a integração, com o seu líder, você não vai saber se você está recrutando corretamente ou não, você não vai saber o que falar na entrevista para recrutar corretamente. Esse processo seletivo ele tem que estar muito alinhado com a integração, repetindo aqui para vocês, que é algo muito importante. Beleza. Aí você entra no processo de filtragem, processo seletivo, processo de entrevistas, e aí você tem diferentes tipos de entrevista virtual, entrevista presencial. Você pode criar uma jornada, criar todo um fluxo de processo de recrutamento e seleção. E aí você tem a etapa final, que é a entrevista com os líderes da área. Você pode criar também processos para que isso seja feito de uma maneira eficiente. E novamente, não tem um modelo básico, tá? É o que dá certo para a sua empresa, é o que dá certo com a sua cultura. As perguntas, claro, a gente tem várias perguntas boas para se fazer, para conseguir extrair mais do colaborador. Nada garante de que esse colaborador vai ser o que ele está mostrando dentro do processo seletivo. E hoje, como a gente tem muita oferta de emprego, a gente tem que ser muito rápido, senão o cara vai para outro local que está pagando mais, e às vezes não vai ser o local que vai satisfazê-lo, mas não foge da empresa essa decisão, né? Então, você como empresa tem que acelerar e se colocar um passo à frente do próximo passo que esse profissional pode dar, né? Tem que estar com comunicação muito próxima. Ó, tô vendo aqui, vamos marcar um bate-papo dia tal, que eu vou te apresentar um pouco mais da empresa. Sempre mostrando pro cara que você quer ter ele dentro do time. Então, chegando nesse processo seletivo, nesse processo de seleção, ele tem que estar muito bem alinhado com o match da cultura e tudo mais. Você tem que passar um briefing muito qualificado pro líder, porque o líder ele vai acreditar muito mais na sua palavra, ele vai criar preconceitos sobre o que você trouxer para ele. Pô, não gostei muito desse cara, o líder já vai jogar o cara para baixo. Ele vai achar que ele está perdendo tempo na entrevista, e às vezes não. Então o RH ele tem que ser muito frio, ele não pode demonstrar muitas emoções, porque o líder tem que criar os preconceitos dele. O RH não pode ser responsável por criar preconceitos no líder, porque às vezes o que o RH gosta, o líder não vai gostar. A gente está falando aqui de pessoas. Então a gente está falando de perfis distintos. E às vezes se o RH não vai ter muito isso claro, não vai ter tão domínio
tão claro do colaborador que o líder precisa ali dentro. Então ele não pode criar esses preconceitos. Então esse briefing também é muito importante. Passou esse briefing, o líder vai fazer a segunda etapa ali de entrevistas, é o momento da seleção, e aí a gente passa para a próxima etapa de integração. Mas é muito importante a gente destacar aqui que esse processo de recrutamento e seleção ele tem que estar alinhado com o próximo passo desse colaborador ali dentro da empresa, ele tem que estar alinhado com a cultura da empresa, e aí a gente entra em algumas etapas posteriores, que é o tipo de entrevista que você vai exercer, os tipos de testes comportamentais, vocacionais, técnicos, tudo que você precisa testar o cara para ter mais informação e domínio do candidato que você vai passar adiante. Então essa etapa ela é muito delicada porque ela tem que estar, como eu comentei várias vezes aqui nesse módulo, alinhada com o próximo passo. O tipo de teste tem que ser o teste que você vai ter informação para jogar no líder, para o líder entender se aquele é o colaborador que ele precisa. Se você fizer testes que o líder não vai usar, não adianta nada. Então você tem o DISC, você tem o teste chá. Se esses testes não estiverem alinhados com o que o líder precisa, esquece. Tem alguns básicos que você precisa ter até para saber se o cara está alinhado com a cultura organizacional, né? Perguntas-chave, testes que o cara tem que preencher, comunicação dele, aparência, higiene. São coisas básicas que às vezes sua empresa vai ter regras para cumprir. Outros são testes que, na verdade, você vai adaptar à necessidade do líder do próximo passo, vamos falar assim. A gente quis trazer esse módulo para gerar questionamentos em você se realmente você está preparado para começar a recrutar para a próxima etapa. Porque hoje o recrutamento ele é um filtro para colocar o colaborador na mão do líder. Se o líder vai gostar ou não, a gente entra naquela fala de não criar preconceitos. Aí vai depender dele. E aí depois, o próximo passo é você mapear se a decisão do líder, a pessoa que ele escolheu, o porquê que ele escolheu ela e se ela foi bem tomada, vamos falar assim. E aí no seu próximo recrutamento para aquele líder, você já vai saber, vai dominá-la muito melhor e aí isso vai virar um ciclo virtuoso de contratação.